Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à doutrinária semanal das quintas-feiras do Centro Espírita Casa do Tio Ormindo, que fica aqui em Salvador, ali na região da Avenida Joana Angélica, General Labatut. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado a todos pela presença, pela participação, aos companheiros e amigos dessa instituição querida, que nós bem a conhecemos pelos inúmeros trabalhos que já realizamos presencialmente e também virtualmente. Sintam-se todos abraçados virtualmente por todos nós. Igualmente, quero dar o meu boa noite, votos de paz aos companheiros que nos acompanham pelo canal Roteiro Espírita, o qual estamos à frente administrando as atividades que são realizadas nesse canal. Aos amigos que foram convidados a estarem conosco também, sintam-se todos abraçados em nome de Deus e dos espíritos benfazejos. Hoje, conforme anunciado pelo cartaz, nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito. Diga-se de passagem, um grande desafio falarmos desta lei, porque somente a partir da compreensão desta é que nós vamos entender a justiça divina, entendendo que nada nos acontece por acaso, que tudo que nos ocorre, que tudo que nós vivemos, quando não é no fruto das experiências transatas, são igualmente resultados das escolhas que nós estamos fazendo ainda hoje nessa encarnação. Porque, conforme sabemos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso que estabelece a harmonia, o equilíbrio no universo. Por esta razão, convidamos a todos a refletirem melhor sobre esta lei, que a doutrina espírita também nos demonstra, nos explica para compreendermos que nós somos frutos, o resultado daquilo que nós estamos plantando, daquilo que nós estamos fazendo, conforme disse Jesus à sua época, para aqueles que lá estavam, a cada um segundo as suas obras. Mas antes, nós convidamos a todos os companheiros da casa do Tio Ormindo, assim como também os companheiros do canal Roteiro Espírita, para entrarmos em comunhão com o Divino, fazendo a nossa prece inicial, dando assim início no dia de hoje, dia 10 de fevereiro de 2022, às 19 horas, a nossa live semanal. Sendo assim, convidamos a elevarem o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos, unidos na mesma egrégora, no mesmo propósito, estabelecermos a sintonia com o bem, com o divino que há em nós, para sermos beneficiados pelas energias de paz e de harmonia que esse ambiente virtual, nos dois planos da vida, nos concede. Que o divino amigo Jesus possa abençoar a todos nós, os nossos familiares, amigos, aqueles que se encontram presentemente aqui nos dois canais, assim como também aqueles que virão mais tarde. Que Deus os envolva em bênção de paz, de luz, e que a noite de hoje seja agradável, nos proporcionando a uma reflexão, a um aprendizado que viemos buscar nesta noite. Sendo assim, damos por abertos os trabalhos desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Ok. Mais uma vez, para todos que chegaram durante a nossa prece, hoje, dia 10 de fevereiro, aqui no Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, nós estamos falando sobre a temática, a lei de causa e efeito. E conforme também já dissemos, somente a compreensão dessa lei nos dá um entendimento real da justiça de Deus, que mediante as reencarnações vai fazendo um processo educativo para todos os espíritos causetas que, durante a romagem terrena, através das reencarnações, utilizaram de forma equivocada a lei a partir do livre-arbítrio e que hoje são convidados a se harmonizarem com a lei, visto que não sairemos daqui desse planeta ainda em provas e expiações sem que nos ajustemos com a própria consciência, porque conforme vemos no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar na terceira parte das leis naturais, das leis divinas, das leis morais, ele vai dizer, a partir de um questionamento, onde estaria inscrita a lei de Deus no mundo. Na verdade, ele vai questionar as entidades venerandas onde se encontraria essa lei de Deus. Ao que eles disseram na resposta à questão de número 621, na consciência. Portanto, entender a lei de causa e efeito é entender inicialmente que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. E mediante esta lei, nós temos o livre-arbítrio, pois que nos foi dado como concessão para que pudéssemos, durante a trajetória evolutiva, através das reencarnações, fazermos as nossas escolhas, inicialmente de maneira inconsciente, arbitrárias muitas vezes, para que logo depois, consciente da lei, façamos de tal sorte que não venhamos a nos prejudicar. Porque conforme vimos na imagem do cartaz, há uma figura, para quem se deteve um olhar mais cuidadoso, há uma imagem de um bumerangue, que dá uma ideia, uma simbologia de que a vida vai estar sempre nos devolvendo aquilo que nós lançamos a ela. Porque a ideia do bumerangue é exatamente você lançá-lo no ar, no espaço, a uma certa velocidade e ele voltar às mãos daquele que o atirou. Então a vida vai estar sempre nos devolvendo aquilo que nós estamos dando a ela. Por isso que na medida em que nós vamos maturando, evoluindo, tomando consciência da nossa realidade de espíritos imortais, nós passamos a ser mais responsáveis pelas nossas escolhas, porquanto passamos a compreender que a felicidade e a infelicidade, a dor, o sofrimento, o equilíbrio, a saúde, são consequências inerentes das nossas ações diárias, visto que o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer em um determinado momento que o homem é resultado das suas multifárias reencarnações. Logo, não temos por que nos desesperarmos, não temos por que
julgarmos a Deus acreditando que Ele é o causador das nossas desditas, dos nossos sofrimentos, quando, na verdade, somos nós os autores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E aí nós vamos encontrar em toda a literatura espírita, seja ela básica, seja ela complementar, temas relativos a esta questão, porquanto a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec há aproximadamente 165 anos, fará agora, nesse próximo mês de abril, no dia 18, ela vai nos apresentar de forma racional e clara todas essas ideias que fundamentam esse princípio. Porque já a época do Cristo, um pouco depois da saída dele do contexto terreno, nós vamos encontrar a figura de Paulo de Tarso como sendo o melhor exemplo para nós ratificarmos a importância desta lei, ou da boa utilização desta lei. Quando, depois de ter passado por todo o processo de transformação, de renovação, deixando que o homem velho, Saulo de Tarso, se transformasse no apóstolo dos gentios, na figura de Paulo de Tarso, ele vai dizer, em um determinado momento: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque entendeu pelo aprendizado, pela experiência dolorosa, que, de acordo com as suas escolhas perpetradas no passado, na figura de Saulo, ele precisou se ajustar com a lei, precisando passar por todas aquelas provas que o livro Paulo e Estevão, de autoria espiritual de Emmanuel, nos apresenta, para tornar-se de forma consciente o apóstolo de Jesus, a serviço do bem, transformado, renovado, modificado nas suas ideias, nos seus conceitos, nas suas práticas, entendendo que, embora o livre-arbítrio lhe seja facultado a agir de conformidade com seus interesses, mas descobriu que nem tudo mais lhe convinha, porquanto já tinha um ideal superior, já tinha um entendimento da lei que estaria íncita na própria consciência, dentro dele mesmo, como está dentro de cada um de nós. E mais particularmente no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na terceira parte, quando Kardec vai tratar ainda das leis morais, Kardec nos apresenta a penúltima lei, que é a lei de liberdade, em que ele vai tratar exatamente do livre-arbítrio, do determinismo e do fatalismo, mostrando para nós que tudo está mediante as nossas ações, as nossas escolhas, porque Deus não nos impede de praticarmos as nossas ações. Mas existe uma lei que vai fazer com que tudo o que façamos, empreendamos, terá um resultado que poderá ser positivo ou que será inversamente negativo, que nos causará felicidade, que nos impulsionará para o caminho do sucesso, do bem-estar, desta aproximação com o divino que há em nós, ou então a esse afastamento desse divino que há em nós, vindo a dor, o sofrimento, as experiências difíceis e amargas, para fazermos com que despertemos para a verdade que liberta. Por esse motivo, é preciso que nós, nesse atual momento evolutivo planetário em que somos convidados
a vivermos o bem, a nos transformarmos para indivíduos, criaturas melhores, fica aí a necessidade que todos temos a fim de acelerarmos o processo do progresso do planeta Terra, agirmos de forma mais consciente, mais voltada para a vontade de Deus. Porque ainda falando sobre o Livro dos Espíritos, nesta terceira parte, no primeiro capítulo, quando vai tratar das leis divinas ou naturais, Kardec também questiona na questão 630 o que seria o bem, o que seria o mal. E os espíritos assim disseram: o bem é tudo que está de conformidade com a lei, e o mal, tudo quanto dela se afasta. Se eu tenho essa noção, se eu tenho essa compreensão de que o bem, que é o real, que é o divino, é tudo que está em consonância, de acordo com a vontade de Deus, e Deus é amor, eu entendo que todas as vezes que eu me afasto desse bem, eu passo a viver experiências nas quais a dor, o sofrimento estarão mais proximamente a mim, me convidando a uma revisão de valores e atitudes do que se eu estivesse na prática dele. E a dor e o sofrimento não é algo mal, é um corretivo, é uma chamada de atenção, é um convite à reflexão, porquanto nós malbaratamos o tempo e a oportunidade a partir desse livre-arbítrio, visto que aqui no Livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec vai questionar as entidades venerandas. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, o homem tem a liberdade de agir, de fazer o que lhe der na telha. E os espíritos disseram: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E a evolução não poderia se dar que não fosse desta forma. Tendo o homem o direito de agir, de escolher, mediante a própria consciência. Porque nós não somos máquinas, conforme diz a própria resposta. Nós não fazemos o processo da evolução a partir de um automatismo, ou como se fôssemos meramente autômatos, conduzidos por forças externas, manietados, controlados. Deus não quer que a sua criatura passe por esse processo. Quer que cada um de nós, enquanto seus filhos, faça um movimento consciente. Faça um movimento deliberadamente a partir da vontade, que é uma das potências da alma. Que aprenda com os próprios erros, com os próprios equívocos, mas que igualmente acerte mediante as escolhas que correspondem ao bem. A lei de Deus, que é a lei de amor. Mais adiante ele vai ainda questionar: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Que é uma pergunta também interessante para entendermos a lei de ação e de reação. Ao que eles disseram: a liberdade de agir, desde que haja a liberdade de fazer. Então, desde cedo, o homem, do seu nascimento, tem esta liberdade de agir. Nós vemos isso com as crianças. Elas não são robotizadas. E na medida em que ela vai crescendo, se desenvolvendo, tomando consciência de si, do ambiente a qual ela se encontra e se desenvolve, ela passa a ter o maior número de
vontades, de ações, a ponto de, se não controlada, ela pode cometer um desastre, ela pode se ferir, ela pode sofrer algum tipo de acidente, porque é natural do impulso do ser humano a movimentação, o fazer. E seguindo, ele ainda vai dizer, eles, nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula, como acontece com a criança. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as suas necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias, conforme vimos até aqui. Mas na medida em que ele vai crescendo, se desenvolvendo, o indivíduo ou o espírito, se assim quisermos, vai tendo uma maior progressão. Esta faculdade se expande a ponto de agir contra a própria lei de Deus, pelos abusos, pelos excessos. Então, é a causa. Qual é a causa do sofrimento? Visto que ainda é uma questão que nos mobiliza, que ainda, por mais que tenhamos estudado, discutido, por mais que a ciência tenha avançado nesse aspecto, que a filosofia nos apresente uma série de contextos, de ideias a respeito do sofrimento humano, mas ainda fica sempre uma questão: será que Deus está nos punindo como hoje, ante a pandemia? Até que ponto nós estamos verdadeiramente sofrendo por uma punição divina ante os nossos atos, as nossas atitudes passadas, quando não presentes? Na verdade, consequências das nossas próprias ações e escolhas. Escolhas essas que, quando não estão atribuídas ao presente encarnatório, dar-se-á pelas experiências e escolhas passadas. Por isso é que vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos, os sofredores, as causas atuais e as causas passadas das aflições. E Kardec vai nos dizer que quando essas causas das nossas aflições não se referem às nossas experiências de hoje, é porque estão ligadas às experiências do ontem reencarnatório. Evidentemente que eu preciso partir de um princípio, de uma lógica, de uma fundamentação da existência e continuidade das vidas, da imortalidade da vida após o decesso do corpo físico. Porque se eu não tenho isso como um princípio, uma verdade, não tem por que seguir nos conceitos e no entendimento. Aí sim, eu compreendo que Deus ele é injusto, que Deus é um punidor. Deus ele está nos causando o sofrimento ao seu bel prazer, porque não tem como justificar que uma criança nasça saudável, feliz, com toda a sua segurança e proteção, a partir que lhe é dada por seus pais, pelos seus familiares, pela própria situação econômica e social em que ela nasce, enquanto que outra, na mesma maternidade, na mesma cidade, na mesma condição, nasce desprovida de todas essas possibilidades. Nasce doente, raquítica, limitada, nasce sem condições sociais, econômicas mínimas e necessárias para o seu desenvolvimento. E aí a gente vê as duas, não são ambas filhas de Deus, partimos desse princípio. O que elas fizeram para que uma tenha essa bem-aventurança e a outra nada tenha, a não ser sofrimento, dor? Como compreender a justiça de Deus? Olha aí a lei de causa e efeito. Se nós olharmos apenas para os corpos frágeis que ali se encontram,
à nossa frente, na maternidade, não compreenderíamos as diferenças tão gritantes entre ambas. As desigualdades sociais tão comuns ainda no nosso mundo de provas e expiações. Mas quando lançamos o olhar para a realidade, para além da morte, entendemos a justiça de Deus, compreendendo que além de um corpo há um espírito. Espírito esse que tem uma história de vida, que viveu inúmeras experiências e que, mediante o livre-arbítrio que lhe foi concedido a ambos, usaram de acordo com o entendimento, de acordo com a vontade, em que muitas vezes acertaram e que muitas vezes se equivocaram. E cada vez que acertaram, avançaram, mas cada vez que se equivocaram, eles são convidados a se harmonizarem com a lei. Ou conforme foi dito por Jesus, e aqui já citado, desta forma não sairemos daqui até que paguemos o último cetim. Ainda que nos ajustemos, que temos com a lei. Nesse particular, não está aqui não, mas tem um livro chamado Justiça Divina, de Emmanuel, por Chico Xavier, que nós estamos estudando todas as segundas-feiras, às 7h45, uma mensagem desse livro, no nosso Bom Dia Eu programa que fazemos todos os dias, em que, desta segunda-feira, dessa semana agora, nós falamos sobre quitação. Foi a mensagem de número 14, salvo engano, em que Emmanuel vai falar exatamente sobre isso, nos apresentando a necessidade de nós nos quitarmos com a lei de Deus, para que não precisemos voltar trazendo conosco os nossos credores, visto que nós somos devedores da lei. E ele vai fazer exatamente essa comparação entre credores e devedores. Em toda dívida que há que ser paga, há sempre uma relação entre credores e devedores. Ele começa a mensagem mais ou menos assim, pelo que eu me lembro até agora. E aí ele vai trazendo uma série de situações do dia a dia, no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social maior, em que essas desavenças, essas oposições, aqueles que nos agridem, aqueles que nos detestam, nos odeiam, estão presentes no contexto, nos cobrando alguma coisa, e a gente se pergunta, meu Deus, o que eu fiz para essa criatura me odiar tanto, agir dessa forma comigo? E aí, quando nós lançamos esse olhar para além do imediatismo da vida, entendemos que por trás dessa cobrança existem a necessidade da quitação do passado. Porque eu me desajustei, me desarmonizei com a lei a partir do momento que eu agredi, no momento em que eu cometi algum deslize para com aquele ser, para com a lei. E eles nos representam a nossa parte sombria. E aí o convite é: reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com ele. É uma citação crística, bíblica, em que Jesus nos convida a essa atitude. É colocar luz no nosso lado ainda sombrio, obscuro, que se encontra no nosso inconsciente e que se apresentam a partir dessas experiências traumáticas. Então, quando vemos duas crianças em situações tão opostas, tem que ter um motivo e uma razão para entendermos a justiça de Deus. Porque, do contrário, ficaremos sem resposta. Ou ficaremos apenas naquela ideia de que é uma questão de sorte, ou então é um fator genético, orgânico, é da árvore genealógica.
Essas leis humanas e biológicas, elas existem sim, mas apenas para ratificar a lei divina, a lei espiritual. Então, quando nós estamos aqui, nesta noite de quinta, pensando a respeito desta lei maior de causa e efeito, é para que nós reflitamos como estamos procedendo diante das coisas do mundo. Porque o fato de ter morrido, saído da vida, seja pela Covid, da pandemia, seja por um acidente automobilístico, seja pela queda do avião, seja por uma doença qualquer que seja, ou pelo tempo passado da própria vida, o desgaste orgânico, não quer dizer que nós encerramos os nossos débitos para com a lei. Muito pelo contrário. Eles se reavivem, eles se tornam mais vivos e a consciência vai nos convidar à reparação. Não tenhamos dúvida disso. E aí, nesse ponto, eu queria trazer para vocês um material que eu encontrei na internet, muito interessante, a respeito desta lei de causa e efeito. São muitos os materiais, mas esse me chamou a atenção porque foi produzido pela Federação Espírita Brasileira a respeito desse tema, que é, na verdade, um dos pressupostos básicos da própria lei, ou perdão, da própria doutrina espírita, que é a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que nós vemos muitas vezes como um dos princípios básicos da doutrina, né? Uma vez que eles são desmembrados. E aí eu queria dividir com vocês, já que são poucos slides, para a gente poder estar pensando um pouquinho mais dentro desse tempo que ainda nos resta, tá certo? Fazendo alguns outros apontamentos. Lembrando que André Luiz, e todos nós conhecemos André Luiz, eu acredito que sim, pelo menos os mais antigos, tem um livro na sua série que chama-se A Vida Espiritual, no Mundo Espiritual, que é esse aqui, ó, Ação e Reação. Que é exatamente o livro em que ele vai tecer uma série de considerações de forma romanceada para nos apresentar essa lei de causa e efeito. E aí fica aí a sugestão para que aqueles e aquelas que não o leram, que o façam. Porque toda a série de André Luiz é fenomenal para compreender na prática, a partir dos exemplos que ele nos traz, o porquê das coisas que nos acontecem, para conhecermos melhor a doutrina espírita. Então fica aí a dica, o livro Ação e Reação de André Luiz, por Chico Xavier. Então, a partir daí, nós vamos apresentar para vocês esse material que está aqui, que eu vou compartilhar com vocês, para a gente trabalhar um pouquinho. Da Federação Espírita Brasileira, o estudo, deixa eu aumentar aqui um pouco mais, um estudo aprofundado da doutrina espírita, programa Filosofia e Ciência Espírita, roteiro 17, causa e efeito, para a gente entender. E vamos perceber também que na própria lei, as leis humanas ou materiais, a física, trata também desta lei, conforme vamos ver aqui nesse material. O objetivo desse roteiro 17 da FEB é comparar a lei da gravitação universal dos movimentos com o conceito de causa e efeito definida pela filosofia, pela ciência e pelo espiritismo. É também analisar os diferentes significados de causa e efeito com a pena de talião, visto que, à época, Moisés já tratava dessa lei de causa e efeito a partir da lei do olho por olho, dente por dente. Karma, fatalidade, determinismo e justiça divina, conforme já falamos aqui, de uma forma um tanto quanto aligerada. E explicar causa e efeito segundo o Espiritismo. Então, seria o roteiro do estudo. Existem apostilas falando sobre esse material muito interessante e que merece, da nossa parte, principalmente para os neófitos, a necessidade
de estarem estudando doutrina espírita a partir desse material que a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado da Bahia, as outras federadas, nos apresentam, ou ainda dentro das nossas casas espíritas, a partir de livros sérios que tratam do assunto embasado nos princípios básicos da doutrina espírita. Porque tem muitos livros sendo falados dizendo que é da doutrina, mas que não traz um conteúdo consolidado da doutrina. Então, seguindo esse material, quais são os mecanismos da manifestação da lei de causa e efeito? Como é que isso se manifesta na vida física e na vida espiritual? A lei física de causa e efeito. Terceira lei de Isaac Newton. Lei do par de ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. E aí nos faz lembrar daquela imagem inicial do cartaz do bumerangue. Com a força que você lança, ele vai voltar para você também. Então, aí está uma lei da física para entender por que as coisas acontecem. A força que A exerce em B e a correspondente força B que exerce em A constituem par de ação e reação dessa interação de contato. Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade e direção, mas agem em sentido oposto, conforme vimos. E quem é da área de física, gosta da matéria, sabe bem mais e melhor do que eu. Ainda dentro da lei da física, os princípios da terceira lei de Newton, as forças possuem a mesma natureza, caso contrário, não haveria contato. Isso é algo importante também. A interação ocorre entre os dois corpos em um mesmo campo. As forças não se equilibram e não se anulam, pois são provenientes de corpos diferentes. Isso é para justificar e entender os fenômenos da natureza. Porque que ocorrem determinadas ações e que nós, às vezes, achamos que é sobrenatural, que é Deus nos punindo, como acontece, como acontece, por exemplo, com os maremotos, quando acontece com os terremotos, quando acontece as enchentes. Agora mesmo vivemos esse período da pandemia, que na pandemia agora, nesses últimos meses, como ainda estamos vivendo, e mais particularmente agora em dezembro e janeiro, quando das enchentes aqui na Bahia, também nas regiões do sul do Brasil, em que aquela calamidade dos rios enchendo, né, sobrepondo-se o nível normal e trazendo muito sofrimento, muita perda, muitas mortes. Como é que chama? As usinas, né, também se rompendo, as barragens, na verdade. Então, assim, uma calamidade social de grande porte coletivamente, e a gente fica se perguntando, meu Deus, por que tudo isso? É a resposta da natureza devolvendo para nós aquilo que nós estamos fazendo a ela há muitas décadas, em que pese os alertas e os convites para que nós modifiquemos a postura, que respeitemos as matas, os rios, que não poluamos o ar, nem as marés, nem os rios, mas a gente, deslocadamente em busca das coisas do mundo, a gente tem cometido uma série de insanidades, de erros, e a vida, a lei, está nos devolvendo, a partir da natureza, esse nosso retorno. Então, não é Deus que está nos punindo, é consequência das nossas ações, mediante o entendimento que temos da lei do livre-arbítrio. Mas seguindo ainda, porque esse não é o ponto principal nosso, é só como uma forma de entendimento. Aqui vai alguns exemplos que os autores da FEB nos traz para termos uma ideia dessa lei física de causa e efeito.
mas seguindo por conta do próprio tempo também, o significado da lei de ação e reação. Qual seria esse significado? E aí nós temos a pena de talião, o karma ou karma, fatalidade, determinismo e justiça divina, causa e efeito, que seria esse último ponto aqui. Então, entender essa lei é entender toda essa dinâmica que perpassa de forma, muitas vezes, inconsciente, de forma subliminar, mas que está agindo. Nós estamos falando, por exemplo, constantemente da transição planetária. E a transição planetária está em cursa nesse processo da lei de ação e de reação. Porque nem todos passarão para essa nova fase da vida na Terra, como sendo uma reação das ações perpetradas por nós, pelo nosso livre-arbítrio. Não estaremos no mesmo diapasão vibracional, em consequência das nossas escolhas, do nosso padrão espiritual. É Deus que está escolhendo quem vai e quem fica? Não. É da lei de causa e efeito. Qual seria a causa? As minhas ações, as minhas atitudes, as minhas poucas virtudes. Quem vão? Aqueles que estão mais próximos da lei do bem. O que é o bem, o que é o mal? Já trouxemos, só relembrando. É tudo que está de acordo com a lei de Deus. Aqueles que estiverem mais próximos da lei de Deus serão, naturalmente, os convidados a essa nova fase. Não serão perfeitos, mas estarão no diapasão do mínimo necessário para entrarem na embarcação a esse novo rumo que a Terra está tomando e seguindo. E aqueles rebeldes revoltados, opositores a essa lei do amor, como causa a rebeldia, as adversidades, os abusos, os vícios, farão com que eles fiquem momentaneamente retidos. Aí a gente vai entender o fatalismo, do determinismo, não como uma punição divina, mas como consequência da lei. Porque tudo está dentro dessa justiça divina. Seguindo ainda, aqui traz, eu vou aumentar um pouquinho mais, para a gente ter um melhor entendimento da lei. O significado seria da lei ou pena de talião, porque na época de Moisés era mais ferrenho esta lei de ação e de reação, de causa e efeito, como queiramos também. Significado: desforra correspondente à ofensa. Se você matou, você também vai ser morto. Se você apedrejou, você vai ser apedrejado. Se você traiu, você vai ser traído, ou coisa que vale. Então, está sempre correspondente àquela ofensa, que é do latim lex talionis, lex, da lei, e talis, tal, parelho. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e a pena, retaliação, como hoje ainda vemos nas nossas sociedades. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos, a exemplo da época de Kardec, o duelo. Então, a reparação era ali, imediata. Era a lei, quase que uma lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. É uma das mais antigas leis existentes. Primeiros indícios encontrados no Código de Hammurabi, em 1730 a.C., no reino da Babilônia. Então, é uma lei que já perpassa as mais antigas civilizações na Terra. Porque, queira ou não, é uma lei divina. Só que o nível de compreensão da lei era bem rudimentar ao que nós temos hoje. Porque hoje é uma maravilha. Com toda a violência que nós temos, é muito mais avançada os códigos penais, mesmo que quando não utilizados dentro dos direitos humanos e de forma justa, mas avançamos e muito nas metodologias e nas práticas.
O que a gente precisa é santificá-las, é espiritualizá-las. Mas aí vai precisar dos homens e mulheres espiritualizados e santificados, que dar-se-á nessa nova geração rumo ao mundo de regeneração. Permite evitar que as pessoas façam justiça a elas mesmas, introduz indício de ordem na sociedade com relação ao tratamento de crimes e delitos, de uma forma bem rudimentar, escreve-se com inicial minúscula, pois não se trata de nome próprio, encerra ideia de correspondência, de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo proposto a quem causou. Tal crime, tal pena. Criminoso é punido, ou seja, talmente, de maneira igual ao dano causado a outra. Então, o significado da pena de Talião, da lei de Talião, que é interessante a gente conhecer. Aqui eu não estou vendo muito bem, porque tem uma... Seria a melhor forma de reparar o mal, sofrendo a pena de Talião, olho por olho, dente por dente? Não. Como disse Gandhi, se assim fosse, acabaríamos todos cegos e desdentados, se a gente aplicar essa lei rigorosamente nos nossos dias, em que pese, já dissemos, que em muitos casos nós vemos assim. Mas era o que tínhamos, é o que sabíamos, era o que era possível à época. Com a evolução, o progresso das leis sociais, já modificamos bastante, a ponto de termos a ponto de termos atenuantes e agravantes. Então, a reparação do mal seria sofrendo uma agressão, ainda que menor? Também não, porque aí seria necessário que sempre houvesse agressores disponíveis. E quando Jesus surge no contexto histórico da humanidade, é para quebrar aquele padrão, é para trazer uma nova concepção da lei, dizendo, a partir de agora a gente vai aprender a perdoar. Vai aprender a ser fraterno, a darmos a outra face, a caminhar mais 1000 léguas. É ir até o inimigo e perdoar. Amai os vossos inimigos. Modificou a compreensão da lei. Pagai o mal com o bem. É a lei de ação e de reação. Eu posso utilizar ainda hoje da lei de Talião? Posso. Mas eu posso também utilizar da lei do amor proposto por Jesus. Amai os vossos inimigos. Reconcilia-te depressa com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Para que não se suceda que você seja colocado na prisão e lá não sairás até que pague o último centimo. Em experiências dolorosas e difíceis. E somente para os rebeldes, os calcetas, os imperdignidos no mal, é que a lei vem na perspectiva das expiações, das provas mais difíceis. E aí entendemos por que nascem crianças deformadas. Por que nós contraímos determinadas doenças ou já nascemos com elas, ou com total limitações físicas e mentais. Porque toda lei não é punitiva, ela é sempre educativa. Toda lei divina é sempre reeducativa para a alma rebelde. Não existe castigo nem punição na lei de Deus. O que existe é amor e reparação. A partir da reeducação do entendimento da lei. Qual acontecia antigamente em que o professor mandava que o aluno que não sabia aquele exercício repeti-lo algumas vezes mais até que fixasse a lição. Para a criança e os pais, muitas vezes era um castigo que o professor deu. Está vendo? Você foi castigado porque você não fez certo o dever. Ele está ali punindo, e bem feito.
Era a lei do olho por olho, dente por dente, na compreensão dos pais e de alguns que assim pensavam. Para o professor, não. Estou dando a ele uma oportunidade de aprender com o próprio erro, refazendo a lição, tantas vezes quanto necessário. Olhe como muda o sentido na perspectiva crística. É nesse sentido. E aí deixamos de temer a Deus, como muitos ainda hoje temem, para amá-lo. Mas seguindo, estou fechando. Vem a questão do karma. Aí vem o conceito car, agir, fazer, ma, efeito, ação. Que não é uma palavra da doutrina espírita, é sâncrista, em que diz car, agir, fazer, ma, efeito, ação. Evoca as ações humanas e as suas consequências. No hinduísmo e budismo tem correlação com punição, pois atinge o indivíduo que cometeu o delito. O homem torna-se escravo de renascimentos sucessivos sem chances de reverter ou amenizar sua situação. É o karma. E aí merece um comentário para dizer que o karma nem sempre ele é negativo, ele é positivo, porque vai ser sempre resultado das ações. Então, eu posso estar fazendo uma tarefa no bem, terei como karma os resultados positivos. Aquele nasceu com a estrela voltada para o céu, não é assim que a gente diz? Ou a testa voltada para a estrela, alguma coisa assim que agora eu me esqueci. Na verdade, é um espírito que vem se aperfeiçoando ao longo das suas reencarnações. Tem uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, acho que é a 361. Deixa eu ver se eu acho aqui, só me dê um minuto. 361, cadê Robson? Em que Kardec vai questionar a respeito das faculdades morais e intelectuais. 361, faculdades morais e intelectuais. Observe essa pergunta. De onde provém para o homem as qualidades morais boas ou mais? Ação e reação. De onde provém as qualidades boas ou mais para o homem? E os espíritos disseram: são as do espírito que está encarnado nele, tanto as boas quanto as mais. São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Consequência. Efeito. Qual é a causa? Um espírito que já vem se aprimorando. Eis aí o karma positivo. Mas um espírito que já vem se aprimorando no mal, no delito, nos erros, nos equívocos, muito tempo, vai expressar as qualidades morais negativas, os vícios, as perversidades, a violência, as agressões, muito comuns no nosso mundo de provas e expiações. E, em particular, nesses dias de transição, porque todos estão sendo convidados a mostrarem o que tem de fato. Mas, enfim. Então, por que no Espiritismo não tem o mesmo significado que a lei de causa e efeito tem para os budistas e os hinduístas? Porque a compreensão da lei de Deus avançou. Eles estão errados? Não. Eles estão incorretos. E cada qual tem o conhecimento que ainda lhe é próprio e necessário. Ainda tem isso. Qual seria a melhor forma de reparar o mal? Aí vem caridade e amor. Pela força do amor, sempre associada à vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. E é sempre da vontade do espírito. Não é uma vontade de Deus nem dos espíritos, é do espírito que está encarnado naquele corpo. As qualidades boas ou mais é da vontade do espírito em progredir. Vai dizer Emmanuel, o santo de hoje é o pecador de ontem. E o pecador de hoje, desses dias de hoje, que estão aí nas ruas das nossas cidades,
os violentos, agressivos, serão os santos de amanhã reformados. Porque existe uma lei que impulsiona, que é a lei do amor, todos para o divino e para o belo, para serem perfeitos. Como nós já estivemos lá embaixo, como sendo os criminosos, se não de hoje ainda, de ontem. E Chico Xavier tem uma fala que diz assim, deixa eu aparecer um pouquinho mais. Ele vai dizer assim, a única diferença dos criminosos para nós é que os crimes deles foram apresentados, foram delatados, né, deletados, foram apresentados. Os nossos ainda não. Os criminosos de hoje, a única diferença de nós ditos bons é que os crimes deles foram apresentados à sociedade. E os nossos ainda não. Mas existe esta lei, e só o fato de estarmos encarnados já diz que nós somos tão criminosos quanto. Então, esses crimes que foram delatados, foram apresentados à sociedade, o nosso está debaixo do pano escondido, ou na persona dos bonzinhos, o que de fato ainda não somos. Como reparar isso? Pelo amor e da caridade, pela reforma íntima, pela transformação moral que cada um deve fazer de per si. Do contrário, ficará nas rodas da samsara, dos renascimentos, sem avançar e progredir, atrasando o grande encontro com o divino. Nas minhas últimas telas, fala aqui um pouquinho sobre fatalidade. O destino do homem está estipulado por uma causa divina ou transcendental. Nada ou ninguém é capaz de alterar a ordem estabelecida no mundo do universo. Seria um fatalismo. Deterministas, as circunstâncias que determinaram o fato excluem o acaso e o livre-arbítrio. Mas tudo que acontece, acontece mediante a vontade e o livre-arbítrio, consciente ou não, dos indivíduos. Não existe essa ideia absoluta do fatalismo e do determinismo. Existem escolhas. A vida, ela pode ser resumida em uma única palavra, que chama-se, no meu entendimento, escolhas. Pode o homem mudar a ordem dos acontecimentos? Sim. Olha as escolhas. Pois o homem é o construtor do seu destino e, de acordo com as suas disposições íntimas, pode modificá-los para melhor ou também complicá-los. Vontade e livre-arbítrio, está vendo? Não existe o determinismo. Tem que passar por isso, tem que viver isso, tem que sofrer isso. Equívoco de quem pensa assim. Isso não é a ideia básica da doutrina espírita. Senão não haveria justiça divina. Não adiantaria estarmos nos esforçando aqui pensando sobre isso. Mediante o conhecimento, eu tomo a decisão de mudar ou me manter naquela postura. É vontade. Os recursos estão aí à disposição de todos. Mas quem vai empreender o movimento de crescimento é cada um de nós. Falar um pouquinho rápido da justiça, nos meus últimos 5 minutos, me permitam. Justiça divina diretamente relacionada à lei de causa e efeito, justiça respeita a igualdade de todos os cidadãos, objetiva manter a ordem social através da preservação dos direitos. Segundo Aristóteles, o conteúdo das leis é a justiça, o principal fundamento da justiça é a igualdade, igualdade, justiça distributiva e corretiva, distributiva, relações entre sociedade e seus membros, e corretivas, relações com os membros entre si. Coisa que hoje a gente não vê muito bem. Aliás, nunca vimos. Se hoje, com todos esses aparatos, conhecimentos e avanços, não vemos, pelas injustiças sociais que ainda temos, gritantes, pela fome, pela miséria e tudo que corresponde ainda a um planeta de provas e expiações, imaginemos ontem. E hoje somos muito mais responsabilizados por quanto temos o conhecimento, antes não tínhamos. E aqui muito é dado
muito será cobrado. Deus quer o bem de todos os seus filhos? Nem precisaria dessa pergunta, né? Melhoria espiritual, amor, justiça e misericórdia. Mas vamos lá. Sim, Deus é amor. Jesus sintetizou o conceito de justiça divina ao proferir. Fazer aos homens o que gostaria que eles vos fizessem, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Ponto. Se queremos modificar o nosso karma, voltar aqui. Se queremos modificar o nosso karma, nos prendamos, sigamos como roteiro essa proposta. Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Pode deixar de ser espírita, pode deixar de ser cristão, pode deixar de ser devoto de Nossa Senhora, de Jesus, pode abdicar de todos eles. Mas na vida, seguir por essa normativa, por esta lei. Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. É o suficiente para você acelerar o seu processo de evolução na Terra e se aproximar mais rapidamente de Deus. Fechando, e segundo o Espiritismo, como definir a lei de ação e reação? Aí vem a proposta que ele sempre propõe nos trabalhos da FEB, é que os grupos se reúnam e discutem. Fica aí, então, para vocês levarem para casa, ou em casa, já que estão, vocês possam pensar. Resumo das ideias que integram o 83, roteiro, e trabalhar esse livro, esse texto de Hilário Silva, que está em um dos livros de André Luiz, que eu acho que é isso, Ação e Reação, o merecimento. Tá? E discutir como seria que o Espiritismo define a lei de ação e reação. Fica então a proposta, esse é o último slide, a proposta da FEB para nós. E aqui nós encerramos, agradecemos a todos a oportunidade, o convite que Celso nos fez para estarmos hoje aqui, dia 10 de fevereiro de 2022, com vocês, refletindo sobre esse tema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos fazer a nossa parte visando colher os frutos das nossas próprias ações. E vamos agradecer aos companheiros presentes aqui na live, seja pelo canal do Roteiro Espírita, seja ainda pelo canal da Casa de Tio Ormíndio, e que Deus nos envolva em bênçãos de paz, tendo um restante de semana de harmonia e de trabalho, sempre trazendo como insígnia aquela citação do nosso Paulo de Tarso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E elevando o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a oportunidade da vida, o momento presente e tudo quanto temos sido beneficiados nesta encarnação. Que saiamos daqui, Senhor, melhores do que quando adentramos, quando do nosso nascimento. Através da prática do bem, do autoconhecimento, da melhoria que fazemos enquanto espíritos fadados à perfeição. Abençoa o nosso planeta e a todos os companheiros que ora aqui se encontram e os que virão. Paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja e muita paz. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz.